Olá, cara acadêmico, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo à nossa quinta aula, onde nós dialogaremos um pouquinho aí sobre a cultura organizacional nas organizações. Vou compartilhar a tela com vocês. Só um instante. E aí, vocês estão conseguindo compreender o conteúdo? Como estão? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês devem colocar lá no, no fórum de dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Ok, agora deu certo, né? Então, como eu disse, nosso tema de hoje da nossa aula é cultura organizacional, nossa aula de número 5, tá? Nós temos como ementa hoje da nossa aula definir o que é cultura organizacional, compreender esse termo dentro do ambiente organizacional, né? Os componentes que compõem a cultura organizacional, bem como socializar a respeito de cultura organizacional. Então, o objetivo da nossa aula é descrever como se dá essa cultura organizacional, né? Compreender as mudanças que ocorrem dentro do ambiente organizacional, no que se refere à cultura organizacional, e compreender as características das culturas organizacionais em organizações bem-sucedidas. Perdão. Então, vamos lá. Então, o que é cultura organizacional? Chiavenato, 2014, ele diz o seguinte, que é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidas por normas, valores, atitudes, né, e expectativas que são compartilhadas pelas pessoas dentro do ambiente organizacional. Né? Então, o Chiavenato, ele traz esse contexto, essa compreensão do que é cultura organizacional. O autor também, ele diz que a cultura organizacional ela é um conjunto de costumes, né, de uma determinada civilização, de um determinado povo, né? De outro lado, o próprio autor nos diz que são as manifestações, né, do intelecto e da sensibilidade humana. Então, a gente observa aí que Chiavenato ele traz diversos contextos, né? Aliás, perdão, conceitos sobre o que é cultura organizacional. O autor ele diz o seguinte, que também que é a maneira costumeira, né, ou tradicional, em que de pensar, de fazer, de realizar as coisas, né, e que estas, por sua vez, elas são compartilhadas por todos dentro de um ambiente organizacional. Aqui, Chiavenato, 2014, ele diz o seguinte, que a cultura organizacional, ela nos mostra alguns aspectos formais, né? E ele define esses aspectos formais
como sendo os tipos de transformações ocorridas dentro de uma organização, né? Como, por exemplo, as políticas, as diretrizes, né? Que são perceptíveis dentro de um ambiente organizacional. Ele ressalta ainda que a cultura organizacional, elas nos mostram alguns valores, alguns sentimentos, atitudes, né? E aí ele define isso como aspectos formais e abertos e aspectos informais e ocultos, né? Então, mas aí o que isso representa dentro de um ambiente organizacional, né? Representa o cotidiano das pessoas dentro da organização, as rotinas, os procedimentos, as normas, né? O que são as normas? São as regras que envolve todos os envolvidos dentro do ambiente organizacional. Os valores, né? Como a ética, o respeito pelo próximo, pelas pessoas, né? A qualidade dos serviços prestados pela organização, né? As orientações políticas, organizacionais dentro do ambiente, a maneira como as pessoas interagem no ambiente organizacional. Então, esses são os aspectos, né, quando nós nos referimos à cultura organizacional. E aí, a cultura organizacional, ela possui alguns componentes. Quais são esses componentes? Né? São Shen, 1992, diz que os componentes da cultura organizacional eles estão representados em 3 níveis, né? Que são os artefatos, os valores compartilhados e pressuposições básicas. E aqui, apesar de ser uma fala de Shen, 1992, Chiavenato, 2004, ele retrata, através dessa imagem, esses componentes da cultura organizacional, né? Então, o primeiro nível, né, aí, que são os artefatos, Chiavenato diz que ele é o mais superficial, o mais visível e o mais perceptível, né? Então, o que são os artefatos, né? São as coisas concretas que cada pessoa vê, que ouve, que sente, né? E o que são os valores compartilhados, que é o segundo nível, né, da cultura organizacional, né? O que isso quer dizer? São aqueles valores que são relevantes. Shen, 92, ele diz que são aqueles que se tornam importantes para as pessoas dentro do ambiente organizacional, né? Os valores compartilhados são são as razões pela qual as pessoas fazem, desenvolvem suas atividades dentro da organização, né? Ou seja, são as razões pelas quais elas fazem o que fazem, né? E o terceiro nível, que é o nível das pressuposições básicas, né? Shen diz que é o nível mais íntimo, profundo e oculto da cultura organizacional, né? Que diz respeito a quê? Né? São as crenças inconscientes, são as percepções, os sentimentos, as pressuposições, aquilo que as pessoas creem, né? Então, aí, nesse nível, a, a cultura, ela prescreve a maneira de fazer as coisas, né? E aí ele diz que este nível é o mais íntimo quando se refere à cultura organizacional, certo? Então, o autor ele ressalta
ele ressalta que a cultura organizacional ela pode ser flexível, né, e impulsionadora, a, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Então, aqui, a gente pode definir ainda sobre os níveis da cultura organizacional a questão dos valores, né? O que são os valores, né? Dentro de uma organização, né? O Chiavenato, 2004, ele disse que o valor para a organização são aqueles aspectos que devem ser observados com prioridade, seja no processo decisório, perdão, ou no comportamento ou nas atitudes das pessoas que compõem as organizações, ou seja, as pessoas que estão inseridas no processo organizacional. E Chevenato, ele diz que existem 3 tipos de valores, né? O valor para as pessoas, o valor para o acionista e o valor para o cliente. Lá no texto base de vocês, tem as 3 definições a respeito, né? O que são os valores para as pessoas, né? São os ideais, as expectativas que as pessoas elas assumem, né, como essenciais e primordiais para elas dentro da organização. O valor para o acionista é o retorno que o acionista ele percebe e avalia dos investimentos que ele realizou, né? As transações financeiras que ele mantém dentro da organização, né? E o terceiro tipo de valor, que é o valor para o cliente, né? Que é o retorno, que diz respeito ao quê? Ao retorno que o cliente percebe e avalia suas transações na organização, né? Quando ele adquire, né, os produtos ou os serviços que são ofertados pela empresa, pela organização, né? Nesse sentido, Chiavenato, ele diz que a cultura organizacional, ela apresenta um grande impacto no desempenho da organização, né? Aqui, ó, nesse próximo slide, diz assim, que o Chavenat 2014, que o valor para a organização são os aspectos que devem ser observados com prioridade, seja no processo decisório, no comportamento ou nas atitudes das pessoas no ambiente organizacional. E aí, Chiavenato expõe ainda que existem 2 tipos de culturas, né, dentro da organização: as adaptativas e as não adaptativas, né? Mas e aí, né? O que são culturas adaptativas, o que são culturas não adaptativas, né? As culturas, elas adaptativas e não adaptativas, diz respeito às normas de comportamentos e os valores compartilhados, né? As normas de comportamento dentro das culturas adaptativas, os gestores, eles prestam atenção nos aspectos, principalmente no que se refere aos clientes, né? E iniciam a mudança quanto aos servir aos interesses das pessoas externas, né, das pessoas dentro do ambiente, mesmo que isso signifique assumir riscos, né? Já nas culturas não adaptativas, os gestores eles tendem a se comportar de forma política e burocrática, de forma isolada, né? Ele, nesse contexto, os resultados não mudam as estratégias, né? Nesse caso, Chiavenato diz que tanto faz ajustar ou ganhar vantagens com a mudança no ambiente de trabalho, né? Então, a gente percebe que dentro das culturas organizacionais adaptativas e não adaptativas, é, é importante que ressaltar que a cultura ela busca
constantemente mudanças no ambiente organizacional, né? Com base no quê? Nos resultados a longo prazo, com foco na modernização, e na necessidade de estabilidade e permanência como meio, né, de garantir a identidade organizacional, né? A gente percebe aí pelo quadro que os valores compartilhados eles se diferem, né? E aí a gente percebe aí que nas culturas adaptativas, os gestores eles cuidam de seus clientes, né? Dos seus investidores e das pessoas que compõem a organização, enquanto que na cultura não adaptativa, os valores compartilhados pelos gestores é cuidar de si mesmo, né? Do seu grupo imediato de trabalho, né? E que estes atribuem mais valor à ordem e à redução de risco nos processos que lideram, né? Os processos iniciais. Então, aqui, pessoal, nós finalizamos nossa aula de número 5. Caso haja alguma dúvida quanto ao material do texto base, vocês podem postar, enfatizo isso mais uma vez, suas dúvidas lá no fórum de dúvidas. Participem, tem dúvidas? Podem colocar, podem postar lá que a gente irá saná-las dentro da medida do possível. Tá ok? Tudo bem? Então, bons estudos e fiquem bem. Não esqueçam, tá? De compartilhar, de lerem todo o material disponível no Educa para vocês.